Estamos aqui novamente com o Conversas Musicais. Sabá Moraes convida. E hoje a gente está aqui com a Francine Lobo, minha querida, uma irmã, irmãs de alma, né? É mesmo. Eu e a Francine, a gente se conheceu em 1994 no coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nós duas entramos na primeira fase, no coro original, e ali a gente se conheceu, as duas grávidas, e ficamos amigas até hoje, sempre, né? A Sempre. Francine é cantora, pessoal, uma cantora maravilhosa. Vocês podem procurar no YouTube, tem vídeos dela no Senhor Brasil, inclusive. Uma cantora de uma voz incrível, de uma afinação perfeita, assim, uma artista mesmo, muito linda. E ela sempre trabalhou com a pedagogia, dando aulas de canto, dando aulas de musicalização infantil, mas depois de alguns anos ela fez a formação na pedagogia Waldorf. Né? A pedagogia Waldorf ela faz parte da antroposofia, que é essa filosofia que foi criada, foi desenvolvida por Rudolf Steiner, um austríaco, no início do século XX. Rudolf Steiner, ele foi por um tempo presidente da Sociedade Teosófica de uma loja, se não me engano, em Londres, e depois ele saiu e fundou, né, criou a antroposofia, que é a ciência espiritual. Isso. E a Fran, ela trabalha com a musicalização infantil do ponto de vista da pedagogia Waldorf. Então, eu acho isso que tem muito a acrescentar para a gente entender um pouco o que é essa pedagogia, né, o que é a antroposofia. E aí eu quero receber a Fran, quero pedir para ela falar para a gente um pouco, assim, primeiro, o que é a pedagogia Waldorf, para quem nunca ouviu falar. Ah, sim. Boa tarde a todos. Sabá, você estava grávida do primeiro e eu estava grávida do segundo, e nós temos hoje quatro, né? As duas. As duas temos quatro filhos. E já somos avós, né, Sabá? As duas. Como? Somos Ah, já avós somos avós, sim, de meninas. de meninas. Tá vendo como a gente vai caminhando assim, ó? E as duas somos escorpianas. Duas escorpianas têm poucos dias de diferença entre nós duas, né? É. Muito bom. Então, bem, a pedagogia Waldorf, ela fez muito sentido para mim quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre pedagogias, né? Porque eu tinha os dois filhos, a Laura e o Gui, que eram na época pequenos, e por conta de tê-los, eu comecei a focar um pouco na educação musical, né? Não tanto como artista, mas como educadora. E aí eu fui procurar saber um pouquinho de caminhos, né? De linguagens, enfim, de pedagogias, né? E aí, então, eu tomei conhecimento da pedagogia Waldorf e comecei a ler um pouquinho. Então, ela entende o ser humano como um ser espiritual que vem para o planeta Terra. E dentro dessa experiência, na encarnação aqui nesse planeta, todo o trabalho da pedagogia é para que ela se sinta, primeiramente, no primeiro setênio, acolhida e segura nessa encarnação, quando ela chega aqui nesse lugar. Então, o princípio é: o mundo é bom. Né? Então, nos primeiros 7 anos, todo o trabalho é focado para que a criança sinta que o mundo é bom, onde ela se sinta bem recebida, ela se sinta amada, ela se sinta segura, né? Nesse ambiente em que ela vive. E até para que ela queira, né, também seguir, e se fortalece muito o corpo físico, né, e o corpo etérico. Então, no primeiro setênio, de 0 a 7 anos, não há nenhuma espécie de alfabetização. Nenhuma. Nem letras, nem números, não há. Entendeu? A criança brinca, a criança, se ela vai para um jardim de infância, ela tem uma rotina como se fosse uma extensão da casa,
onde tem a jardineira, que é a pessoa, né, a professora de jardim de infância é chamada de jardineira. E eles têm toda uma rotina ali, onde eles brincam, pulam corda, balançam, correm, sobem árvore. É muito Nossa, esse trabalho. que poético isso, chamar a professora de jardineira. Ela é jardineira, ela está Nossa, cuidando das flores, né? É a coisa mais linda do mundo. é muita E poesia, né? muita. Assim, normalmente no jardim, a própria jardineira que conduz as atividades de música, porque na pedagogia todos os professores acabam tendo uma formação musical também. Isso é incrível, eu acho isso maravilhoso. Então ela toca o cântele, que é um instrumento que parece uma lirazinha afinado com afinação pentatônica, e tudo é cantado. Tudo no jardim é cantado. Então, quando ela vai chamar a criança para vir para fazer o pão, eles fazem o pão junto com a jardineira, eles põem a mesa, tem toda uma rotina, um trabalho onde eles se sintam realmente assim seguros. O ritmo na pedagogia Waldorf é fundamental, né, para que a criança traga essa segurança. Então, a gente fica às vezes um mês até mais cantando a mesma música, fazendo a mesma atividade, entendeu? Para que isso vá realmente ficando bem enraizado e a criança se sinta segura. Né? Aí, no segundo setênio, dos 7 aos 14, o foco para essa idade é o mundo é belo. E aí, então, o foco é trabalhar essa beleza do mundo. Né? Então, cada ano, quando entra no ensino fundamental, o trabalho é feito conforme a idade. Então, aos 7 anos, que é o primeiro ano, começa assim, aí sim, aos 7 anos, a alfabetização. E os contos de fadas são muito utilizados. Então, na música, a gente trabalha muito junto com a professora, né? Então, com esse trabalho dos contos de fadas, ainda continuamos nesse ambiente pentatônico, porque o ambiente pentatônico ele ainda é muito, né, do etérico, ele trabalha muito esse etérico, não trabalhamos muito ritmo no primeiro ano, muito pouco. No segundo ano já se trabalha as fábulas, o foco do trabalho são as fábulas. Então, nós trabalhamos também a música bem junto com a interdisciplinaridade com a professora de sala. Terceiro ano já é que a gente fala quando eles estão com 9 anos, eles são, chama-se o Rubicão, que é um momento em que eles sofrem uma espécie de rompimento e começam a se ver mais como indivíduos e não tão envolvidos nesse todo. Então, trabalha-se histórias do Velho Testamento, que é quando eles são, digamos, expulsos do paraíso. E aí eles começam a se ver mais como pessoas. É quando a criança começa a olhar a mãe, começa a perceber pequenos defeitos da mãe, do pai, começa a ter às vezes a criança fica assim, será que eu sou adotado? Começa a se sentir estranho naquele lugar que ele vive, porque ele começa né, se reconhecer mais como indivíduo. Então, é um período que a gente toma muita atenção com essa faixa etária. E, ao mesmo tempo que eles são expulsos do paraíso, né, como Adão e Eva, por isso que a gente trabalha as histórias do Antigo Testamento, a gente também trabalha as profissões. Então, é quando eles aprendem e eles começam a conviver com profissões primordiais. Então, tem o feitio do pão, que é muito importante no terceiro ano. Normalmente, o terceiro ano faz o pão para a escola toda, quando o lanche é servido na escola, ou eles fazem o pão e levam para as famílias. É um trabalho muito lindo. Eles vão trabalhar com a horta, semeando grãos. Tem a parte da construção da casa. Eles aprendem como é construída uma casa. Normalmente tem uma vivência, ou eles constroem uma casinha, ou constroem uma casa grande, enfim. E então existe todo esse trabalho, né? E aí, quarto ano. Pode falar. A criança, nessa primeira infância, né, nessa primeira fase da infância, ela não se percebe como um indivíduo, como um ser, né? Ela ainda se percebe como nós realmente somos. Ela ainda se percebe fazendo parte do todo. Né? Ela ainda não tem essa percepção egóica
que depois todos nós temos, né? De separatividade, que é algo ilusório. Essa separatividade realmente é ilusório, nós somos uma coisa só. Mas a criança, até uma certa idade, ela mantém essa percepção de que ela não se vê como algo separado, tanto que ela acha que ela e a mãe são uma pessoa só, que ela e o meio em que ela vive. Então, quando vai tendo esse percebimento, é que a gente tem que estar muito ali juntinho para que a criança não tenha sofrimentos, né? Porque é aí que vem o medo quando a mãe vai se afastar, né? Isso é muito, muito sério, né? E é muito lindo. Os 3 primeiros anos... Deixa eu só te falar quem está aqui, para depois, senão eu esqueço. A Beatriz Farias, querida, lá de Minas, uma grande cantora, compositora, Sandra Golzinti. Sandrinha, amada minha. Linda. O Cando Luiz, o Ney Couteiro. E o Ney Couteiro está dizendo que ele cuidava dos 3, às vezes, o meu e os teus. O Lucas, o Gui e a Laurinha. Olha o nosso querido Márcio. Márcio Gomes é o próximo entrevistado aqui. Querido pianista, professor, cantor. Mariana Vilares. Minha linda. Grande professora Waldorf também, lá da roça. Olha quem está aqui, a mais nova mamãe. Quem? Laura Loba? Laura Lobo. Laura Lobo, que orgulho. Guilherme Lobo, Laura Lobo. Oh, meu Deus do céu. Que delícia. Grande artista, essa menina linda. Então, é algo muito incrível, né, Fran? Porque eu estava dando uma estudada, eu estou estudando sobre o desvendar da voz, e eu estava lendo, né, eu estudo muito a teosofia, né, Helena Blavatsky, e eu acho que ele tem muito em comum com os ensinamentos teosóficos, o que a antroposofia traz, né, veio trazendo também, muito em comum. Mas eles falam dessa formação, dessa educação da criança, porque o grande problema da nossa educação é esse condicionamento, né? Ela nos limita, ao invés dela deixar expandido, né? Isso. De ter essa formação humanista, espiritual, como um ser complexo, mas inteiro que nós somos, né? Ela foca só no ser físico, praticamente, nesse ser mental, esse mental concreto, né? E a pedagogia Waldorf, eu estava lendo que ela procura alicerçar tudo isso, né? Trabalhar o homem como um ser físico, um ser mental, um ser espiritual, com tudo que forma esse ser, não é? Isso. É isso. Acho que o grande foco da pedagogia Waldorf, que foi uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu comecei a namorar um pouco a pedagogia, que eu queria muito ter colocado a Laura e o Gui na época e não foi possível, né? O seguinte: formar seres humanos seguros e com a autoestima tão forte, tão firme, que ele possa escolher ser o que ele quiser ser. Entendeu? Então, não é uma formação que vai trabalhar a competitividade, ou, né, você ser bem sucedido num vestibular, tirar o primeiro lugar, entendeu? Isso acaba acontecendo como uma consequência. Nós temos grandes profissionais, né, em todos os ramos, que são ex-alunos Waldorf, que são muito bem sucedidos em exatas, em humanas, porque existe essa visão que a pedagogia ela é só para artista, né? Porque a gente trabalha muito a arte, as artes, a música, as artes plásticas, os desenhos de lousa. Eu estava conversando com uma professora da escola aqui que eu trabalho, ela faz desenhos incríveis, assim, de lousa, são muito artísticos, e as crianças, óbvio, elas trabalham muito com esse âmbito das artes, mas existe todas as outras matérias, obviamente, matemática, física, trabalhadas e ensinadas de uma maneira diferente da convencional, né? Muito mais dentro da prática mesmo, do que do subjetivo. Porque a nossa educação formal hoje, né, essa questão do mercado,
do capitalismo, ela visa muito, o objetivo muito é preparar para o mercado de trabalho, né? Não está interessada realmente no ser, nessa formação como um ser, como um todo, tendo como princípio o que nós somos realmente. Né? A gente estava conversando sobre isso, eu e o Ney, ontem, né? A educação não é humanista, né? Ela não é filosófica, ela não é humanista, ela é preparar um produto, digamos assim, algo para preparar funcionários. Pensando em uma carreira, preparar mão de obra. Mão de obra. Né? E eu estava lendo, né? E essa... Que nas escolas Waldorf, se você chega, as crianças estão, tanto meninos quanto meninas estão bordando, estão plantando, estão tocando, estão pintando, fazendo poesia, cozinhando. Quer dizer, ela está aí com essas atividades está desenvolvendo todo o potencial da criança, né? Potencial criativo, o potencial cognitivo, a coordenação motora, a expressividade, né? E eu acho, para ti que viveste, né, e que estás trabalhando nesse meio, quais as grandes diferenças que tu vês nessa, antes como tu dava as aulas de musicalização infantil e depois que tu tiveste a formação no Waldorf, quais as diferenças no direcionamento desse trabalho com a criança? Bom, eu trabalho com educação infantil já há muitos anos, né? Nem me lembro mais quando que eu comecei, mas uma coisa que para mim foi um grande desafio para trabalhar no primeiro setênio foi tirar de mim o violão, porque o violão era a minha ferramenta principal para trabalhar, né? Era o meu acesso ali, porque eu trabalhava todas as músicas com acompanhamento de violão. Aí, quando eu fui trabalhar na Escola Araucária, em Camanducaia, até o 3º ano, não, nada de harmonia. Aí e agora? Como é que eu vou fazer? Então, esse foi o primeiro grande desafio. Né? Mas com uma voz maravilhosa dessas, a coisa canto, melhor para musicalizar. Uma voz linda, afinadíssima, um timbre maravilhoso, timbre agudo, né? Que para criança, essa tessitura aguda é muito mais. Então, o melhor instrumento para musicalizar, na minha percepção, é a voz, é o canto, né? Voz. Não, sem dúvida, eu cantava muito, mas eu tinha esse amparo, né, do instrumento harmônico, né? E aí tirou. Então, beleza, vamos cantar tudo, vamos cantar sem o instrumento. Beleza. Essa foi para mim a primeira coisa que né? Agora, a questão do pentatônico, assim, de estudar muito o repertório de canções pentatônicas, né? E compor canções pentatônicas também, que eu comecei a compor, uma coisinha aqui, outra ali, né? E também usar a flauta soprano, né? Que é uma ferramenta também muito boa, porque ela é uma ferramenta melódica, né? Aqui. Mas por que não a harmonia? Por que é direcionado apenas para a questão melódica, né? Não tem harmonia, não tem ritmo. É melodia, é melódico o trabalho. O ritmo ele tem porque ele tá ali dentro, né? Permeando. Na melodia. Não tanto, por exemplo, tambor, essas coisas ainda no primeiro setênio a gente não usa. Porque exatamente isso, como a criança ainda está nesse processo de vir, do encarnar ainda, ela ainda ocupa muito esse ambiente, a gente trabalha então, assim, a gente trabalha as músicas principalmente na pentatônica, porque a escala pentatônica, ela é muito etérica, né? Ela não tem fim, ela não é geralmente a música ela não tem um começo, não tem aquela conclusão que as músicas em tom maior ou em tom menor tem. Então ela fica muito ali, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o tom. Peraí, eu vou cantar. O Ney tá perguntando, será que a Fran não cantaria pra gente? Estou vendo um violão ali no canto. Eu posso até cantar, o violão tá ali. Mas, por exemplo, uma música que a gente faz
que vai a escala ascendente da pentatônica e depois ela volta. Mas ela não é um fim, ela não parece que a música, assim, sabe? É diferente. Então, por exemplo, essa que a gente faz muito de manhã. Sol dourado despontando, toda a terra iluminando. Ai, Pigal. Quando a noite vem chegando, vejo estrelas cintilando. Então, esse âmbito da pentatônica, né? Bom dia, sol, bom dia, luz, um grande amor é o que nos conduz. Pássaros voando, flores no jardim, todos se reúnem, vão cantando assim. Até tem uma conclusão, mas sabe, é muito sim, ela não tem aquela emoção da diatônica, do maior, do menor, né? Que aí a gente começa a trabalhar só no terceiro ano. Quando a criança está entrando nesse rubicão, que ela começa a ter essas emoções. Que ela começa a ter, principalmente, né, esses medos, as dúvidas, à noite, na hora de dormir, né? Então, aí a gente começa a trabalhar as escalas maiores, as escalas menores e a notação musical. A partir do terceiro ano também que a gente começa a trazer a notação musical. Até o terceiro é só por repetição, imitação, mesmo na flauta, a gente toca, né, eles aprendem a flauta soprano, mas tudo por repetição. Não tem notação aí. Né? Então, a ideia é essa, que a gente ainda traga esse âmbito mais etérico do que trazer um sentimento, né? Uma coisa, dó é dia, um lindo dia, alguma coisa, né? Mais assim, né? Então, por isso. O Ney está até falando, ela não tem intenções, né? Porque não tem esse caminho, essa condução melódica que vai, tá na tônica, vai para dominantes, né? E aí volta para ter aquela sensação de tensão para voltar para o repouso. Como ela não tem essa tensão, quando ela volta para a tônica, não tem essa sensação de que teve uma conclusão, porque ela, na verdade, ela não teve esse desenvolvimento, né? Não teve esse caminho. Essa tensão. Ela fica ali. Perfeito. Uma coisa incrível mesmo. A música oriental, né, é muito na escala pentatônica, né? Muito. Então, às vezes eu tô tocando, a criança vem, mas por que você tá tocando essa música da China? Eles já têm essa sensação, essa percepção. Só estamos tocando música do Japão? Que isso? Por quê? É muito engraçado, assim. A gente trabalha um pouco, sim. Eu uso muito as suas músicas, né? Eu uso muito as suas músicas. E, né? Então a gente. Lógico, né? Fonte maravilhosa de pesquisa, né? Então a gente coloca uma coisinha ou outra, né? Que não seja exatamente pentatônica, mas com esse olhar, com esse cuidado de que seja salutar, né? Que faça parte do sentido da coisa. Né? Nessa fase, as crianças, elas estão ali, elas cantam, elas tocam a flauta doce, e tem mais o outro trabalho que use o corpo, que use a criação, elas criam, elas compõem, como que é? Sim, a gente usa muito imagem dentro do trabalho, né, na pedagogia Waldorf, muita imagem. Então, essa coisa dos gestos, né? Tem também a euritmia, que é uma parte da pedagogia também, que trabalha a palavra no movimento, que é a coisa mais linda do mundo. Algumas escolas têm, outras escolas não têm. Mas a gente usa alguns movimentos, né? Também das vogais e, enfim, dentro do movimento da euritmia. A gente trabalha muito com movimento, a gente trabalha com dança circular, né? E aplica-se alguns instrumentos. Eu uso, por exemplo, o xilofone, eu faço com as crianças, eu faço um ostinato dentro da música, um sininho. Isso com que faixa etária? Que faixa etária, Fran? Aí, 5, assim, 6 anos, 7? A partir dos 7.
A partir dos 7 anos. Aí no jardim é mais o canto ele mesmo, né? Que é E essa, tipo uma lira. eu queria muito estar com ela, mas eu deixei ela na Tocas. escola. Uhum. São cordas na afinação pentatônica que a gente toca, e as crianças também tocam. O canto ele tem uma capacidade de acerenar que é demais, assim, é quase mágico, assim. A criançada está no movimento, você fica ali só tocando, assim, né, passando pelas Uhum. cordas mesmo, e isso vai trazendo um clima de serenidade, as crianças vão parando, vão ficando quietinhas. Uma coisa que é muito legal é que a gente fala sempre muito baixo, sabe? Não tem, não tem gritaria, não tem chamar a criança assim. A gente fala Uhum. muito baixo e conta as histórias, né? E traz essas imagens para a música, sempre com muito silêncio. É sempre um trabalho muito cuidadoso nesse sentido, Uhum. sabe? Então, nessa fase da educação infantil, em que no ensino normal de música para crianças de educação infantil, que se usa muita percussão, né? A percussão, a gente sabe que o ritmo ele está mais ligado aos chakras básicos, né? Uhum. É ali que ele chega, né? E a gente É, tem que ir utilizando isso para a gente trabalhar mais os chakras superiores, né? sim. E, então, talvez seja por isso que a percussão com uma criança ela ainda não estacionou aqui realmente, até uma certa idade, para que isso não venha antes da hora, não se Isso, coloca o ritmo. exatamente. O ritmo ele começa a entrar muito sutilmente no segundo ano, quando a gente começa a trabalhar esse aterramento da criança. Então a gente, mas também muito mais dentro do corpo. Então a criança, ela bate o pé no chão, ela canta batendo o pé no chão. São músicas que, né, por exemplo, bem na terra vou pisar, com as pedras posso aprender a caminhar, firme como rocha, que traz essa Que eu tô lindo! chegando. O repertório Nossa, é delicioso, né? Delicioso. que Então, lindo! Nossa, olha, o Cando tudo Luiz está tem pedindo para tu cantares Arco de Flores. A ah, meu Jo, minha querida, Jo, uma cantora daqui, professora também, trabalha com crianças. Ela está dizendo que a Sabá é uma fonte incrível de pesquisa, adoro as músicas dela para as crianças. sem dúvida. E o Ney está fazendo uma pergunta. Hum, Com tanto conhecimento espiritual envolvido, por que os valores são tão caros? Parece algo contraditório com a proposta. Compreendo que vivemos na matéria e precisamos viver, mas são caros comparados se a gente for ver, parece incoerente com a filosofia, né? Da antroposofia, da Waldorf. Eu já quis fazer um curso do Desvendar da Voz, te falei, né? Mas não fiz por conta do valor. E tu sabes, né? E às vezes a gente fica vendo um conhecimento desse tão precioso e que deve chegar a todo mundo, por que não facilitar isso? Porque é, fica muito elitizado, não é? Fica muito elitizado, fica não só as crianças que vão receber, mas como os professores que vão se formar naquilo a ali. Não é formação. todo mundo. A formação, ela é bastante cara mesmo. Eu fui abençoada porque eu tive um patrocinador que patrocinou a minha formação. Agradeço muito, né? Foi um presente mesmo que espero corresponder agora daqui para frente na minha vida, né? Mas assim, as escolas Waldorf, elas geralmente elas são associativas. Então começa com um grupo de pais. Normalmente a escola Waldorf nasce assim, um grupo de pais que quer começar a trabalhar com a pedagogia Waldorf. Então, então esses pais se associam e começam lá o jardim. Geralmente começa com o jardim. Aí no jardim, essa turminha vai para o primeiro ano. E aí vem uma outra turminha de jardim, novos pais. E aí vai se formando. E aí, para poder trazer a sustentabilidade da escola,
geralmente elas são pequenas, não são escolas. Existem hoje escolas muito grandes, a Rudolf Steiner, né, a Michael, outras escolas em outros lugares do Brasil, do mundo, né, uma pedagogia mundial, mas elas geralmente, o que se fala da questão do valor é por isso, é porque os pais que têm essa associação que vão sustentando a escola, né? Uhum. E existem programas dentro das escolas de bolsas, de desconto, de acessibilidade. E agora nós temos também um movimento muito bonito de fazer escolas públicas com a pedagogia Waldorf, né? Então também é um caminho novo. Aí muita gente está procurando isso. O Rubens Salles, que é o filho da Ruth Salles, está fazendo um trabalho muito bonito para se fomentar essas escolas públicas com a pedagogia Waldorf. E agora, eu acho que mesmo a questão dos conteúdos da antroposofia e dos estudos deveriam ser mais acessíveis. E um dia eu perguntei, eu falei, gente, mas eu estava num curso, fazendo um curso, e falei, mas por que não é tão aberto, não é tão, sabe, tão acessível? Isso todo mundo tinha que ter acesso a isso, tinha que ter conhecimento disso, né? Aí uma das professoras que estava, ela falou, bom, isso é muito por culpa da gente, né? Das próprias pessoas da antroposofia que querem lá fechar isso. Mas, por outro lado, também eu tenho um professor que num curso falou, gente, a antroposofia, pedagogia Waldorf, tinha que estar em matéria na revista Caras, para todo mundo poder ter acesso. Né? Essa seria realmente... O que a gente observa aqui, no Brasil principalmente, né, que a gente mora aqui, que é muito pouco conhecida. Né? Poucas pessoas já ouviram falar, às vezes as pessoas... Só quem está mais ligado com esses movimentos espiritualistas, né, e é que já ouviu falar, mas a maioria das pessoas, professores, pessoas da área, pedagogos, nunca ouviram falar, né? Falta chegar, eu acho que a muitos lugares do Brasil. Aqui em Goiânia eu sei que tem uma, fiquei sabendo há pouco tempo que tem uma escola Waldorf. Mas não cheguei a ir lá. Então, esse acesso, né, é porque também eu acho que é porque é há pouco tempo, né, que começou a sair da Europa para vir para os outros lugares. Eu não sei, tem muitos anos já que a pedagogia está no Brasil, né? Mas eu acho que agora, com esse movimento novo que está tendo, esse acordar, esse despertar espiritual dessa geração que está vindo, né, muito mais acordada para isso, que está buscando mais a pedagogia. Então, estão tendo movimentos para, inclusive, trazer essa acessibilidade para as pessoas. Né? Então, eu acredito que exista sim a possibilidade disso se tornar mais acessível. Eu acho que o Steiner, acho que a intenção dele, quando ele fundou a primeira escola numa fábrica de cigarros, era realmente tornar aquilo extremamente viável, né, para todo mundo. Então, porque a gente observando como nós estamos como humanidade, né? Agora, depois desse período todo que nós estamos aí há quase 3 meses, né, em quarentena, por conta de um vírus que obrigou todo mundo a parar, nós fomos obrigados, só assim, para nós pararmos, para ver o que nós estamos fazendo ao mundo e a nós mesmos, né? Sem dúvida. Isso é consequência total das nossas atitudes e a educação, que é a base da formação humana, que deveria ser algo assim sempre, né, humanista, visando essa formação integral, essa formação buscando retidão de caráter, refinamento espiritual, essa percepção estética das coisas, né? E a gente vê que a educação está cada vez mais se estreitando num foco apenas material, muito materialista, né? E que a gente precisa, no momento desse... A Sociedade Teosófica, ela também tem algumas escolas na Austrália e na Europa e na Índia.
embasadas no ensinamento teosófico. E agora vão começar uma aqui em Brasília, uma escola pública, com a mesma pedagogia que está sendo usada lá. Eles estão trazendo para uma escola pública aqui de Brasília, vai começar, não sei se é agora, se eu não me engano, é agora esse ano ou ano que vem, já está começando. Então, que a gente precisa, né? A gente precisa se voltar para isso, porque para que a humanidade não se perca, né? E a gente... Sim. Eu vejo que a pedagogia Waldorf, ela traz muito isso, só que eu acho que ela precisa se ter essa abertura maior, né, para atender mais a todos que procurarem, né? Todos. Sim, sim, eu acredito nisso também. Eu acredito, mas eu vejo que, eu sinto que a tendência é essa, que o movimento realmente ele vai, é inevitável, Sabá, porque é isso, as pessoas estão buscando cada vez mais algo que faça sentido. O ensino tradicional, como ele vinha, ele já está falido há muitos anos, né? Muitos. Quando a Laura e o Gui eram pequenos, eu já me incomodava muito com muitas coisas, né? E os nossos filhos não gostam de ir para a escola. Você vê porque as crianças não gostam de ir para a escola. Nenhum dos meus 4 filhos nunca gostou de ir para a escola. Porque não é um ensino. Não faz sentido. Não faz. O que se ensina na escola hoje, assim, é importante você saber matemática, você usa matemática a vida inteira, português, a gente fala, mas tem coisas ali que é um conhecimento completamente nulo, né? Que é muita decoreba. E não está realmente trazendo o que a gente precisa, a formação real que nós precisamos, o que a gente vai usar, a gente aprender a viver, como enfrentar a vida, como enfrentar os problemas, se conhecendo. Né? É o autoconhecimento. Eu acho que as coisas, até os conteúdos até são importantes. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, muito querido, que trabalha muito com a alquimia das plantas, ele conhece muito de plantas e tudo, e a gente começou a falar sobre as questões, enfim, físico, espiritual, extraterrestres, enfim, foi bem quando caiu a tal da nave em Magé lá, e ele começou a falar para mim da tabela periódica, que para mim, quando eu estudei isso, aquilo... Para quê? O que eu estou fazendo? Eu tenho que pegar um papel e decorar uma ordem. Foi me passado de uma maneira, e ele começou a falar comigo sobre a tabela periódica, sobre os elementos e tudo, e aquilo começou a fazer tanto sentido para mim, que eu sou um ser composto por aqueles elementos e que a natureza... Isso nunca me foi falado na escola. Como assim? Então, eu acho que é como se chega nas coisas, né? E de que maneira isso é passado para as pessoas, para as crianças, para os alunos. E fica tudo muito sem sentido. A maneira de avaliar também, né? Essa maneira de avaliação, maneira de avaliação completamente equivocada, né? Porque não avalia realmente, não avalia. Causa uma baixa estima na criança, porque ela acha que ela não é capaz, porque é uma avaliação que não avalia ela realmente como um ser. É uma maneira de ensinar que classifica demais, esse aqui tem problema, esse aqui tem dislalia, esse aqui tem não sei o quê, esse aqui tem TDAH, né? E aí, como que fica, né? Então, a gente sair dessa... ampliar mesmo, aprofundar a nossa percepção do que nós somos para a gente levar a educação para um rumo melhor, né? E eu acho que são essas escolas, assim como a Waldorf, como a da Sociedade Teosófica, que agora eu não lembro o nome, mas que vão... Até mesmo as pedagogias construtivistas, porque às vezes eu acho que a pessoa não entende bem o que aquele pedagogo quis falar, né? O Paulo Freire tem uma pedagogia maravilhosa, mas às vezes as pessoas nem entendem realmente o que ele estava falando e interpreta de uma maneira e vai usando de uma maneira diferente, né? Usa a forma, não o conteúdo, né? Eles aplicam a forma e não vai no conteúdo da coisa. Eu acho que, assim, antes de tudo, ter a clareza de que aquele ser é um ser, é único, não é um número, não é um número de aluno. Então, enxergar e buscar enxergar aquele
aquele ser. Cada ser é um ser. Todos esses transtornos, né, todas essas siglas que começam a vir, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, começa a categorizar e isso se torna uma coisa também que acaba sendo generalizada, e não é, cada um é um, e tem os seus elementos, mesmo dentro do autismo. Como você vai acessar aquele rotula, ser? Né? Rotula demais. Rotula. E esses rótulos limitam, né? Limitam, e não é, e às vezes não é, são outras questões, são outros, outras, nossa, vai muito além, porque as crianças estão vindo cada vez mais, eu digo que elas estão vindo com chip novo, né, que a gente já não, né, é o outro, eles olham pra gente e eles escaneiam, eu me sinto escaneada às vezes por algumas crianças. Eu olho assim, eu tô dando aula, aquela criança tá me olhando, eu falo, ela tá me sacando todas, eu não posso contar uma mentira aqui que ela vai perceber. A sensação que eu tenho é essa, que eu não posso fazer nada que não seja de verdade, porque eles estão vindo diferentes. Então, eles vêm mais questionadores, eles vêm com uma outra antena que a gente tem que tentar entender e receber essas crianças desafiadoras como grandes aprendizados, grandes oportunidades de aprendizado, né? Porque às vezes eles não aceitam a realidade que eles... Né? Eles não se conformam. A Sofia fala para mim às vezes, tem que assistir aula online, 7 horas da manhã, ela, mãe, eu já sei o que essa professora vai falar, eu sei o que ela vai ensinar. A gente... E aí, às vezes, a gente não, como pais, a gente não ouve os nossos filhos, né? A gente não entende essas ânsias deles, essa postura deles, né? A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos filhos, porque tem pais... Os meninos sempre falavam para mim, mãe, a senhora é diferente das outras mães, porque meus colegas falaram que a mãe botava de castigo porque tirou nota baixa, que a mãe botou de castigo porque não sei o quê, e a senhora nunca botou a gente de castigo porque tirou nota baixa. Vou botar de castigo, a menina já tirou nota baixa, já é um castigo. É o que eu falava aquela nota não está te avaliando realmente. Né? Aquela nota, o que é aquele número? O que significa aquilo? Quando eles ficavam de recuperação. E a gente, como pais, a gente precisa... Eles ficavam de recuperação, eu falava, não vou castigar, você já se autocastigou. Porque a gente precisa respeitar mais isso que essas crianças vêm trazendo e vêm buscando, né? E ouvir e deixar eles encontrarem o lugar deles. Lógico que não é deixar assim, não vai estudar, não é isso. Sim. Mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter esse respeito, porque tem um livro que eu li uma vez, Quando Eu Voltar a Ser Criança. Tu já leste esse livro? O nome do autor, eu não lembro. O nome do autor, não sei falar, um nome muito difícil de falar, eu não sei se ele era búlgaro, sueco. Quando Eu Voltar a Ser Criança. E o homem era um empresário, se eu não me engano, não estava nem aí para os filhos, só queria saber... E aí aconteceu algo que ele foi parar no corpo dele, criança, com a mente de adulto. E aí ele teve a empatia, né, de sentir o que era, como que as crianças não eram ouvidas, como que as crianças não eram respeitadas. Ele queria dar a opinião dele, as pessoas não ouviam. Ele queria se manifestar e as pessoas não deixavam. E ele ficava indignado. E aí, quando ele voltou, ele mudou completamente a maneira dele viver e a maneira dele tratar as crianças, né? Se relacionar com as crianças. Porque é um mundo ali, é um mundo incrível, é um mundo complexo, rico pra caramba de possibilidades, que às vezes a gente pode estar tolhendo, às vezes a gente pode estar causando algo sem retorno, talvez, para aquela criança, né? Dependendo do que for, do que tu vais falar, do que tu vais fazer. A gente tem que ver que essa criança, ela está ali, ó, ela acabou de chegar, de voltar, né? E tudo que ela vem para fazer nesse mundo, e com a mente ainda tão aberta, com tudo isso ainda muito receptivo, né? Que a gente pode ajudar pra caramba, né? Se a gente respeitar, amar e ouvir as crianças, né?
e aprender muito com elas, porque a gente aprende muito com elas. É algo maravilhoso, assim. É muito lindo. Eu vivi uma experiência outro dia que eu fiquei tão emocionada, porque eu entrei esse ano para essa escola, né? Trabalhamos até março, eu entrei em fevereiro, em março a gente parou, mas assim, primeiro dia de aula no terceiro ano, uma turma super pipocada, aquela, né, terceiro ano, a criança tá nos 9 anos, tá assim, querendo às vezes confrontar já, né, sentir o teu limite e tal, uma aula super agitada e tal. Aí no final da aula eu fui despedir dos alunos, um menino veio, ele foi a coisa mais, não sei nem dizer, ele veio assim na minha testa, fez o sinal da cruz 3 vezes, falou assim, eu tô te benzendo. Um menino de 8 anos, 9 anos, eu fiquei, sabe, eu falei, gente, o menino sentiu que precisa me proteger de alguma maneira. Então, assim, a gente tem muito que aprender com eles. Eles têm um olhar que vai muito além. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? A gente que teve 4 filhos, cada um é um ser completamente diferente do outro, né? Eu tenho 4 presentes. Né? A gente aprende muito com eles sempre. Cada faixa etária, né? Às vezes a gente tem assim, cada faixa etária para lidar dentro de casa. Né? Que é uma mente, que é uma emoção, que é algo específico. Um gosta de comer isso aqui no café da manhã, o outro gosta completamente o contrário. E aí você tem que ir, né, tentando se equilibrar ali, né, e aprendendo e a conviver. Olha, tem umas pessoas falando aqui, a Mariana Vilares está falando, Francine Lobo, você faz muita falta, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor pelas crianças e pela música. Ser feliz, minha amiga. O Ney está dizendo que assunto maravilhoso, dá uma vontade de fazer a diferença, né? Se dá. Eu quero te pedir uma coisa, Fran. Até hoje não teve música no programa. O programa chama Conversas Musicais, mas geralmente a gente faz programa e a gente fala da nossa vida de artista, canta, mas essa reflexão, sabe, essa reflexão mais profunda da música, do papel da música e da arte, que eu acho tão importante, né? Foi para isso que eu quis começar essas conversas, mas eu acho que seria um bom momento para ter música hoje, porque uma voz tão maravilhosa como a tua, não só a voz, mas a vibração, essa energia linda. Se tu tiveres a fim de cantar para a gente, ó, até o Chico Afa acabou de entrar com essa voz maravilhosa. Meu Deus do céu, coisa boa. Então eu vou atender o pedido do Cando e eu vou explicar essa música. Essa música que ele pediu para eu cantar, que chama Seja Feliz Menino, quando as crianças elas passam do jardim de infância para o ensino fundamental, o primeiro ano, eles passam por um portal. E geralmente esse portal ele é feito com um arco todo de flores. E as crianças passam por esse arco de flores. Aí cada escola tem uma forma, né? Às vezes a criança do segundo ano, que já passou no ano anterior, recebe essa criança. Na escola lá na Araucária, que a Mari é professora lá, que eu tenho um carinho muito grande por essa escola, que para mim foi fundamental, né? As crianças, os alunos do 9º ano passavam pelo portal com as crianças do primeiro ano. E aí, quando o Davi foi para o primeiro ano, o meu mais novinho, né? Eu me inspirei e fiz uma música para esse momento, que eles passam por esse portal. E aí, então eu fiz aí virou a música sempre, né, de todas as passagens das crianças. Esse ano eu não estava na escola, mas os professores fizeram, fiquei muito feliz de saber. Então, oh meu Deus, faz tempo que eu não pego esse instrumento. Afinar. E aí, tá frio também? Se tiver friozinho aí também. Tá frio, menina. Enquanto eu vou afinando aqui, tá? Mas na montanha tá mais, né? Aqui ainda tá aceitável. Campinas é quente, né, Samara? Campinas é quente. É calor. Goiânia também é muito quente. A gente gosta quando faz um friozinho assim, friozinho bom. Centro-Oeste eu acho que é um clima muito gostoso, porque nunca é quente demais e nunca é frio demais.
Olha, Pelo aqui em menos quando Goiânia eu tem feito morei. um calor. Ano passado eu fui para Belém fazer show em setembro. A gente voltou, eu e o Ney. Quando a gente saiu do avião, a gente falou, bora voltar de novo. Belém estava menos quente do que aqui. Que é isso, gente? Olha, Caramba. o Ney quer o divórcio. Eu acho que o Ney quer o divórcio. Ele está falando, Fran, vamos morar juntos? Não é divórcio, Ele, não. ele quer. Mas a gente já falou sobre isso, Sabá. A outra vez que eu fui Vamos no Goiânia. fazer uma vila nossa. A gente vai morar junto, fazer uma hortazinha, criar galinha para comer só os ovos. Ah, aceito. Super topo. Plantar, fazer uma hortinha, e aí todo dia fazer meditação ali embaixo de uma árvore. Hein? Eu aceito. Nossa, a gente está se programando para daqui a pouco a gente ir para o meio do mato. Sofia está doida para ir para o meio do mato. Então, lembra quando eu fui para ir para conhecer Pirenópolis? Eu estava nessa busca, Sim. né? No fim, eu fui para Minas. Então, a gente podia fazer uma horta, só uma horta, ó. uma vila só de artistas, uma comunidade, assim. Olha, tem uma cidade nos Estados Unidos, não lembro agora o nome, que eles vivem ainda como se fosse anos 50, 60. Eles se vestem, as geladeiras, os carros, tudo. A cidade todinha, eles pararam nessa época, uma coisa que eles escolheram. Olha, eles vivem assim. Para eles foi a melhor época. Que barato, hein? Tem uma comunidade. Está todo mundo querendo fazer comunidade. Fran, a Beatriz de Minas, o Jader, o irmão do meu Jader Couteiro, um professor maravilhoso de musicalização. Já vai anotando o nome desse povo e a gente vai fazer. Ó, eu tenho terreno lá em Camanducaia, meu terreno tá lá. Ó. Só que é frio, muito frio. Muito frio. Bom, então tá. Acho que eu afinei um pouquinho esse violão aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, imaginem, agora vamos usar um pouco da imaginação, crianças de 7 anos, ou 6 que vão completar 7, adentrando um portal, um arco de flores, às vezes com tecidos bem leves e coloridos, assim por cima, onde elas vão atravessar esse portal para entrar para um momento novo na vida delas. Elas vão sair daquele jardim de infância que não tinha carteiras, giz de cera, cadernos, e vão entrar para um mundo novo agora, um universo diferente. Por um arco de flores você vai passar e uma linda e nova vida você vai começar. Fadas duendes vão te visitar, coloridas borboletas em você vai pousar. Seja feliz, menino. Seja feliz, menina. Uma princesa florida, um príncipe garboso. Seja feliz, menino. Seja feliz, menina. Uma princesa florida, um príncipe garboso. Que linda! É tua? Tu que compuseste? Essa é minha. Linda. Essa eu fiz assim, fiz para a passagem do arco, mas bem quando o Davi, né, ia passar pelo arco. Então foi um presente para todas as crianças, mas, né, Davizinho, né? Que lindo.
O Davi está com quantos anos hoje, Fran? O Davi está com 9 anos. 9? Está no Rubicão. Nossa, Fran, tá com 9, cresceu muito. Quando vocês vieram aqui, ele era pequenininho, 2, 3. Tinha 2 aninhos. Muito tempo já, né? Tá na hora da gente se reencontrar. Vamos fazer a nossa comunidade. Vamos. Fran, querida, nossa, obrigada demais por ter aceito esse convite, de vir falar aqui com a gente. Mas tu vais voltar, a gente vai continuar com esse programa e quero que tu volte para cantar. Para cantar mais e falar um pouco do teu trabalho, né, do teu outro trabalho, né? Muito bom. É um momento porque a ótimo. Gente tem que ser múltipla, né? Nós somos múltiplos. Eu tenho uma questão assim para mim. Uma vez uma diretora de uma escola que eu trabalhei muito tempo lá em São Paulo, que ela me definiu assim, para mim foi muito legal. Ela falou: você tem 3 elementos que são fundamentais para você equilibrar. Você é professora, você é artista e você é mãe. Se você não tem essas 3 coisas ativas em você, você não fica bem. Então, realmente, assim, se tem um desses elementos que está descompensado, eu não dou conta, né? Então, a gente tem realmente... Então, se eu estou só atuando e cantando e fazendo musical e não estou trabalhando com esse outro lado educadora, fica um buraco esquisito. E da mesma forma, se eu não estou atuando e se eu estou só educadora, mãe é o tempo todo, né? Porque eu comecei tudo de novo, né? Quando o Gui estava com 13, eu comecei tudo de novo. Então é para sempre. Nossa, mas... até nisso a gente é parecida. Também sou professora, artista e mãe. E a avó. E a avó agora, mais esse elemento, né? A Beatriz Farias está falando aqui, aprendi muito hoje. A Beatriz é uma cantora e compositora mineira maravilhosa. E ela também é psicóloga. E ela está dizendo, aprendi muito hoje, gratidão. Por isso, sempre digo, a cultura é o agente transformador da sociedade e a educação é instrumento essencial. E a Kátia de Lima, querida, está falando, nosso jardim de infância que sempre sonhei. Tenho trauma do jardim de infância que fui obrigada a fazer. Oh, meu Deus. E a Mariana Vilares, Sabá, maravilhoso te conhecer. Obrigada por este momento. Oh, querida, obrigada. Agradeço a cada um de vocês. O programa vai ficar no YouTube, em meu canal do YouTube. Aproveite, pessoal. Vamos ajudar aqui a arte, os artistas, essas atitudes de ir lá se inscrever. Aciona o sininho para receber os avisos dos vídeos novos. Curte, deixa um comentário, divulga, compartilha com os amigos. O da Fran, o meu, dos artistas que vocês conhecem, artistas independentes, que precisa desse boca a boca, né? É dessa participação de vocês. E o programa lá, hoje eu acho que é a 6ª ou a 7ª conversa, tá lá as outras, eu acho que é a 6ª. Tá lá, as outras conversas estão lá, e a gente vai continuar. O próximo vai ser com Márcio Gomes, que é pianista, cantor e professor de canto em São Paulo, grande amigo nosso. Colega também. De coral também, né? Márcio Gomes, meu querido, vem falar aqui sobre o trabalho do pianista com a repetidor na ópera e no teatro musical. Ainda temos muitas entrevistas aí, tá bom? Obrigada, Fran, minha querida Ney Couteiro, por todo o suporte, por toda a ajuda. Obrigada, Ney, maravilhoso. Paga um pau pro seu marido, viu? Fica sabendo aí. Meu marido é foda. Opa! Ele é bom em qualquer coisa que ele faça, né? Eu fico impressionada. Hoje ele fritou um ovo hoje para mim. Ele sempre frita, né? Ele sempre frita. Eu falei, nossa, amor, tá tão gostoso. Ele disse, o que é que eu faço que não é gostoso? Nossa, que modéstia, adorei. Mando um beijo para todo mundo, para Sofia, para minha filhada, para Clara, para o Lucas, para o Thales. Beijão para vocês, para o Davi, para o Miguel, querido. Esses dois são lindos. A Laura, que eu estou vendo aí, mãe, coisa mais linda com essa bebezinha. A cara de vocês duas, né, mana? É, tudo igual. O Gui, que está aí, também os dois já grandes artistas. Muito lindo ver isso. Maravilhoso. Viu? Parabéns, uma família linda. Família Lobo. É isso aí. Beijos. Obrigada, pessoal.
Até o próximo.